E aí, seres? Bem-vindos! Bem-vindos aí, mais um episódio do meu podcast para seres humanos, sobre nós, seres humanos. Hoje, a ideia que eu vou compartilhar é sobre como lidar melhor com a frustração e por que a gente lida tão mal com os erros. A ideia inicial que gerou isso é por que a gente lida tão mal com os erros. Se você ainda não é inscrito aí nas minhas redes sociais, Spotify é esse canal principal. Também vai para o YouTube. Minha rede social favorita é o TikTok, mas vou deixar meu Instagram no link para quem quiser me mandar uma DM e falar que pegou alguma ideia, gostou de alguma ideia, critica alguma ideia. Estou aberta para conexões com outros seres humaninhos. Vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante esclarecer sobre a frustração é que lidar com a frustração sempre vai ser frustrante. Não é porque a gente vai aprender uma habilidade ou que a gente vai evoluir as nossas reações que a gente vai gostar de lidar com o problema e lidar com erros e ficar feliz de ficar frustrado. A minha ideia aqui é compartilhar ideias de como a gente pode não ser tão catastrófico, talvez, quando a gente erra, e como cultivar um diálogo interno que mais ajude a gente a lidar com as frustrações e com os erros do que prejudique, porque erro e frustração são duas coisas inerentes da condição humana. Então, aprender a lidar bem com isso vai influenciar diretamente a nossa qualidade de vida, porque frustrações e erros estão acontecendo o tempo todo e quanto antes a gente aprender a lidar com isso, acredito que mais leve fica a gente lidar com a nossa vida e viver bem. Então, por que que é tão difícil lidar com a frustração, principalmente, né? Porque a gente é ser humano. E nós, como seres humanos, temos a nossa base emocional como a nossa base emocional da infância como padrão para as nossas reações. Então, acho que uma coisa importante sobre esse episódio é que não tem como a gente explorar alguma coisa da nossa psique que seja uma resposta de por que a gente lida de tal maneira com tal coisa, sem visitar memórias da infância. Tem até um outro vídeo que eu fiz que eu falo sobre isso, que é muito mais difícil, você tem muito menos clareza sobre quem você é, enquanto você não se permite revisitar a infância. Porque, enfim, é doloroso pra caralho, tipo, eu acho que para isso, inclusive, existe a terapia, porque a terapia consegue te dar um espaço para você, de propósito, ir acessar isso. A infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira, né? Tem essa frase aí que tá famosinha, e isso é muito real. Por quê? Porque a condição humana, eu gosto de pensar na mente humana como se fosse um grande campo. Vamos fazer um exercício de imaginação. Um grande campo relvado, existe essa palavra? Em que na infância, desde que a gente nasce, os nossos pais ou os nossos cuidadores, as pessoas ao nosso redor, nossos professores, e a nossa própria experiência, né, a própria vida vai semeando coisas, né, as pessoas vão semeando coisas e a própria vida, da maneira como ela acontece, vai muitas vezes confirmando ou negando aquilo que a gente acredita. Essa base emocional cria uma série de mecanismos de resposta para sobrevivência, basicamente, né? E aí a gente pode entender a sobrevivência englobando um conjunto enorme de necessidades. Então, sempre que a gente está falando
da questão de sobrevivência para o ser humano psicologicamente, a gente está falando de mecanismos sociais primitivos. Então, você precisa ser aprovado pelo grupo para continuar vivendo, porque senão você não vai ter esposa, você não vai procriar, você vai ser abandonado pelo grupo. Existe uma série de necessidades sociais que o ser humano tem que vão nos dizer se a gente o quanto a gente pode estar seguro no mundo. E aí a forma como as pessoas, as referências, né, os cuidadores lidam com a frustração daquela criança que está nascendo, daquele filho, etc., é a maneira padrão que vai ser impressa, que vai ser semeada, digamos assim, ali naquela vidinha. Então, eu acho que é interessante começar esse raciocínio com isso, assim, para lidar melhor com a frustração, a gente vai ter que visitar memórias da infância. E, ai, Jéssica, não, eu não tenho nenhuma memória da minha infância. Pode ser que seja ainda um caso mais sério por a gente saber que o cérebro tem um mecanismo de proteção, digamos assim, de que dependendo do nível de experiência que você tem na infância, se você é muito novo para processar psicologicamente algumas situações, essas situações são jogadas para a sua mente inconsciente. Então, não quer dizer que você não tem memórias da infância. É impossível uma pessoa não ter memórias da infância. O que acontece é que, para muitas pessoas, isso não é acessível. E é, de fato, muito doloroso acessar esse lugar. Por isso que a terapia é o lugar mais indicado para a gente fazer esse exercício. Não tem como querer lidar melhor com alguma coisa se a gente não entende qual é a nossa forma padrão de lidar com isso. Então, eu quero melhorar o quê? Então, se na infância a gente aprende a lidar com as nossas frustrações de uma forma violenta, de uma forma negligente, o que acontece é tido como padrão, independente se é uma coisa boa, se é uma forma ruim de lidar com aquilo, tudo que acontece com a criança, principalmente assim, ó, do nascimento, da gestação, aos 3 anos, existe uma estrutura psíquica de reações e que é a base da maioria da nossa psique. Então, quem tem esse estudo, quem tem essa teoria, é o psicanalista Donald Winnicott, que é o autor sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Então, esse cara, ele era um pediatra e foi pediatra por muitos anos, e depois ele foi estudar com o próprio Freud, virou aluno do Freud e complementa a teoria do Freud e da Melanie Klein, que era também uma outra psicanalista infantil dessa época, com a visão dele clínica e junto com a psicanálise de como um ser humano se desenvolve plenamente dentro de definições do que era saúde emocional. Então, esse é um autor que eu gosto muito, e a maioria das coisas que eu aprendi sobre como lidar com as frustrações e por que que o que que eu tinha que revisitar na infância para conseguir modificar minha resposta padrão, eu aprendi com esse cara. Inclusive, quero agradecer aí aos céus infinitos, deuses, por me permitir consumir esse conhecimento, porque esse é um cara que realmente agregou demais assim para o meu conhecimento e para aquilo que eu entendi sobre a condição humana mesmo, porque essa estrutura da infância, ela é a estrutura padrão de todos os seres humanos que já passaram pela face da Terra, mesmo que você não concorde com isso que eu estou falando, mesmo que você não lembre, mesmo que isso esteja inacessível. Existe um, um caminho inicial de vida que todos nós percorremos. E o que acontece com a gente nesse caminho inicial
molda a nossa forma de ser, de saber quem a gente é no mundo, de lidar com a gente mesmo. Então, como os nossos pais ou cuidadores lidavam com os episódios de frustração, coloca a criança num lugar de luta pela sobrevivência. E aí, para a criança, não existe nada que seja mais importante do que ser aprovado pelos pais, do que ser amado pelos pais, ser aceito, ser acolhido. E aí é isso. A gente precisa entender que a nossa vida moderna opera com um sistema operacional da época das cavernas. Então, para a criança, claro que ela não tem consciência disso, mas a psicologia que envolve o comportamento da criança é que, se ela não é aprovada pelos pais, se ela não é amada, a mente interpreta isso como um risco de morte. Porque você vai ser abandonado, porque não tem ninguém para te proteger, porque você está vulnerável, porque você não tem um suporte emocional para passar por essa fase tão importante que é a infância. Desse lugar, muitas vezes é onde a gente encontra as respostas de por que eu lido com a minha frustração dessa maneira. Então, vou dar um exemplo da minha experiência. Uma das coisas que eu aprendi para lidar com a frustração foi ficar em silêncio. Então, eu trouxe esse padrão da infância e na minha vida adulta, isso se tornou uma barreira. Porque, por exemplo, eu ficava frustrada no trabalho e precisava lidar com erros no trabalho, mas me fechava completamente porque a minha resposta padrão sempre foi ficar em silêncio. E geralmente, vai pro seu quarto, sabe essas coisas assim? E não lidava com aquilo de nenhuma forma. Então, não desenvolvi na infância um vocabulário emocional para conseguir comunicar, não tive essa oportunidade para conseguir comunicar aquilo que eu estava sentindo ou como que eu estava me sentindo. E aí, quando chega na vida adulta, eu trago essa mesma resposta emocional, esse mesmo padrão, que é o que foi colocado aí na minha vida. E a partir disso, eu vou reagir a uma realidade que é completamente diferente, assim. Então, hoje, não tem ninguém mandando eu ir pro meu quarto. Só que eu tô indo pro quarto sozinha, tá ligado? Porque foi isso que eu aprendi. Porque eu aprendi que quando eu tô frustrada, eu preciso me recolher e ficar em silêncio. Só que essa é uma resposta emocional que ela não é mais útil para as situações da minha vida moderna. E por isso que é tão difícil a gente mudar e evoluir e crescer com as nossas experiências, porque a gente está basicamente desconstruindo padrões antigos para construir uma nova forma de lidar com a realidade, que é o que eu acredito que eu fui fazendo ao longo dos anos, né? Então eu fui entendendo ao longo dos anos que era importante para mim saber me comunicar. Era importante que ficar em silêncio mais me atrapalhava do que me ajudava a lidar com a frustração. E aí, em algum momento, eu também entendi que, assim, cara, frustrações e erros fazem parte da experiência humana na Terra. Se eu não aprender a lidar bem com isso, eu tô lascada, porque daí todo dia eu vou ficar estressada, todo dia vai ser uma luta, porque tudo me irrita, tudo me. Tá ligado? Tipo, eu não quero viver assim. E aí, para não viver assim, eu busco as respostas que me cabem, inclusive, né, desse autor aí que o meu primeiro contato com a teoria dele é realmente a teoria do desenvolvimento emocional, mas ele tem várias outras teorias dentro desse grande campo
de desenvolvimento emocional. Voltando aqui o raciocínio. Então, a forma como os cuidadores, né, as pessoas ao nosso redor, lidam com os nossos erros e a demonstração da frustração vai moldar o que a gente já ouviu falar aqui outras vezes e não tem como não voltar nesse assunto, que é o diálogo interno. Cara, sério, todos os meus amigos, assim, pessoas que eu encontro de vez em quando, falam qual que é o único conselho que eu dou para as pessoas viver melhor. Presta atenção na forma como você fala com você dentro da tua cabeça, porque isso muda tudo. A forma como você se trata é a coisa mais importante que cada ser humaninho do planeta Terra precisa desenvolver, porque isso muda tudo. E aí isso está totalmente relacionado com a forma como a gente lida com os erros, com as frustrações. Sabe aquela vozinha que fica remoendo as coisas e falando, você é idiota, mas também, olha aí, não sei o quê, tal. Melhorar o nosso diálogo interno é conseguir não entrar nesse loop de piorar a situação, que muitas vezes é até natural, parece que a gente vai automaticamente para esse estado de tipo, quando as coisas dão errado, a gente é o primeiro a meter o pé na gente mesmo, assim, tá vendo, Jéssica? Por que você não faz nada direito? Por que não sei o que, tá ligado? Tipo, não precisa ser assim, a gente não precisa lidar com as coisas crucificando a gente mesmo e ficando contra a gente mesmo. Isso depende da gente cultivar um bom diálogo interno, que é isso. Aquilo que a forma como a gente aprende a falar com a gente mesmo é aprendida na infância. A forma como as outras pessoas lidaram com a gente é a forma como a gente lida com a gente hoje. Mas pode ser que você não queira mais lidar com você dessa forma ruim, dessa forma agressiva, dessa forma escrota, tá ligado? Que é isso, cara, eu pego a minha experiência assim, eu já falei isso num outro episódio, tipo, mano, às vezes a gente é cruel com a gente mesmo, assim, tá ligado? Sem necessidade, tipo, é tão mais fácil a gente ficar do nosso lado, tá ligado? Porque, tipo, você é a única pessoa que tem a visão total da tua situação. Você é a única pessoa que conhece todos os cenários que estão causando aquele problema. Você é a única pessoa que sabe de tudo que você passou, tá ligado? Você é a pessoa que tem mais informação para lidar bem com você mesmo, para ter empatia por você mesmo. Sabe assim? Para você ficar do seu próprio lado. Isso é uma das coisas que eu aprendi para lidar melhor com os erros. Então, assim, cara, eu já tô estressada, já tô numa situação de lascar o cano. E eu vou ficar contra mim ainda dentro da minha cabeça, me chamando de idiota, falando que eu sou uma inútil, que eu não faço nada direito, que eu sou burra, que eu sou aquilo. Não, não vou. Olha. E aí, enfim, é um cultivo, tá ligado? É isso que eu tô falando, é você deixar de alimentar algumas ideias antigas sobre você mesmo e começar a cultivar ideias novas sobre aquilo que você sabe hoje que é verdade sobre a sua vida. Então, assim, quando eu cometo um erro, esse pensamento, por exemplo, você não faz nada direito. Isso não é verdade, tá ligado? Tipo, não tem como isso ser verdade. Quando a gente pensa essas coisas absolutas sobre a gente mesmo, não tem como essas coisas, esses pensamentos absolutos serem verdade. Porque eles são uma resposta infantil, eles são uma resposta infantil da realidade. E aí, quando eu falo da gente conseguir aprender maneiras de lidar com a vida que são mais realistas e são mais maduras, é o caminho para a gente conseguir lidar melhor com a vida, sabe? Porque se toda situação que acontece
é tua culpa, porque você é isso aí mesmo, porque não sei o que, não sei o que. Cara, você está fazendo a sua vida ser pior do que ela já tá sendo, tá ligado? Então, por que que você acha que qualquer coisa vai te ajudar ou vai contribuir se você mesmo não tá contribuindo com você? Se, tipo, às vezes você tá contribuindo com todo mundo, tentando evitar muitas vezes frustração dos outros, mas dentro da tua cabeça tá se odiando. Não faz sentido isso no longo prazo. Por isso que muitas vezes a gente vive angustiado. Porque a gente, né, tem essa necessidade de aprovação, tem essa necessidade de ser aprovado, ser aceito, e a gente faz qualquer coisa muitas vezes para não errar. E aí quando a gente erra, a gente é a pior pessoa do planeta Terra. Não sei se, bom, acredito que muitos seres humanos também têm esse mesmo sentimento de que quando você comete um erro, você descredibiliza tudo aquilo que você acertou e nada disso importa. E esse é um mecanismo natural do cérebro, né? A condição humana é muito complicada. A gente foi desenhado para prestar atenção, para prestar mais atenção naquilo que não vai bem do que naquilo que vai bem. Só que isso também é um mecanismo primitivo da nossa psicologia, do nosso funcionamento. Ele foi moldado por milênios pela mãe natureza para que a gente ficasse esperto, tá ligado? Tipo, beleza, um monte de coisa boa, mas se tiver uma coisa ruim, você já tá correndo risco de vida, então fica esperto. Então a gente sempre vai dar mais atenção e, e trazer mais a nossa energia para aquilo que não está indo bem, para aquilo que a gente está errando, para as frustrações que a gente está tendo, porque as coisas não estão sendo do jeito que a gente imagina que tem que ser. Ficar discutindo com a realidade e ainda se xingando é uma maneira muito difícil de viver a própria vida. Eu, enfim, tenho esse pensamento de que eu não vou mais ficar me atrapalhando, sabe? Do tipo, eu não falaria com outra pessoa do trabalho, por exemplo, num momento de estresse, da forma como eu falo de maneira padrão comigo mesma. Que é esse arregaço, chegar chutando já e vai se fuder, Jéssica. De novo isso, porque olha aí, você não faz nada direito, porque você tá fazendo o que aqui? Tá ligado? Um negócio totalmente desnecessário. E eu não preciso me colocar nesse estado de alerta. Apesar disso, dessas explosões serem completamente incontroláveis, porque não sei se vocês sabem, mas emoções são incontroláveis, né? Não existe controle emocional. Isso é um assunto para outra conversa. O que eu tenho amadurecido é a minha resposta a esse padrão. E aí, olhar para esse pensamento e falar assim: calma aí, como assim? Não faço nada direito? E tudo isso aqui, tal, 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 tal. A discussão nem dura muito, tá ligado? Por quê? Porque eu consegui construir um olhar de reconhecimento que me ajuda a lidar com as minhas inseguranças que aparecem nos momentos de frustração, nos momentos que eu cometo erros. Então, é um mecanismo complexo e que já é um grande avanço a gente conseguir se perceber, a gente conseguir entender que a maneira como a gente lida com os erros pode ser melhorada. Então, você não precisa sempre reagir do mesmo jeito às mesmas coisas. Isso é um pensamento que eu busquei sempre cultivar na minha vida. Eu não quero ficar igual no videogame batendo a cara sempre na mesma pedra, tá ligado? E acontece tal coisa, fulano falou tal coisa e eu explodo. Aí outro ciclano falou a mesma coisa, é uma pessoa completamente diferente, mas falou a mesma coisa que me irritou do mesmo jeito e aí eu explodo. E aí minha energia se dissipa para coisas que não tem nada a ver, e aí eu fico exausta porque isso é cansativo e meu corpo fica doente porque não é bom para o ser humano viver em estado de estresse, etc e tal. Exige um nível de consciência querer sair desse estado.
E aí também exige esse trabalho de olhar para as minhas reações primordiais e entender quais são as minhas necessidades emocionais que estão atreladas a essa resposta. Então, no exemplo que eu dou de mim mesma, né, como eu desenvolvi uma das maneiras de lidar com a frustração é o silêncio, a maneira direta de lidar com isso é colocando em palavras, conseguindo construir um raciocínio que traduza como eu estou me sentindo. E isso é o que me dá a oportunidade de confrontar esses pensamentos, porque daí eu falo, eu acho que eu estou me sentindo a maior idiota do planeta Terra por ter cometido tal erro, ou por ter me frustrado com tal coisa, ou ter reagido mal. E aí, colocando isso em palavras, eu consigo questionar, ou às vezes ouvir. Eu tenho esse hábito de falar, mas também escrevo como eu estou me sentindo. E aí isso me dá esse substrato para questionar como eu estou me sentindo e colocar, sair daquele estado emocional de fuga e entrar num estado mais de cuidado, de me dar a atenção que eu preciso para lidar um pouco melhor com aquela situação. E aí a maioria desses pensamentos absolutos que surgem, eu não concordo mais com nenhum deles, tá ligado? Porque hoje eu me conheço o suficiente para saber que não é verdade que eu não faço nada direito, não é verdade que eu sou burra, não é verdade que, sabe assim, traduzir isso em um melhor diálogo interno é o que faz a gente conseguir lidar cada vez melhor com as frustrações e aí não ficar batendo a cara sempre na mesma pedra. Eu compartilho bastante com a minha psicóloga momentos assim da minha semana em que eu percebo que eu tô lidando melhor com alguma coisa, tá ligado? Que tipo tá acontecendo alguma coisa e isso já não me estressa tanto, ou ainda a habilidade de conseguir me voltar para o meu centro cada vez mais rápido, fazer os meus ciclos de estresse serem cada vez menores. Por quê? Porque existiu toda uma reciclagem do meu diálogo interno e uma autoconsciência para me ajudar a sair desses estados da forma mais leve possível. Então, assim, cara, a vida já é imprevisível, tá ligado? A gente já não sabe o que vai acontecer. E você ainda vai ficar se apavorando dentro da tua própria cabeça, sabe assim, se xingando e trazendo coisas super dolorosas. E a gente sabe como ser muito filha da puta com a gente mesmo quando a gente quer, tá ligado? Todo mundo sabe isso, sabe? A gente fala com a gente mesmo na nossa cabeça de um jeito que a gente jamais falaria com uma pessoa que a gente ama ou com uma pessoa que a gente se importa. E aí, né, a gente tem que entender que reciclar e reaprender esses pensamentos é um processo. E aí eu penso sempre nisso na perspectiva da natureza. Você está plantando uma semente nova, as ideias são as sementes, tá? As árvores somos nós. Você está plantando uma ideia nova quando você questiona esse pensamento. Tipo assim, eu não faço nada direito mesmo? Não, isso não é verdade, eu faço muita coisa direito. E aí, esse faço muita coisa direito é uma ideia nova. Como é que as ideias se fortalecem, né? A gente vai criando conexões e provando para a gente mesmo que aquela informação é verdadeira. Então, cultivar novas ideias, por exemplo, de que você não é verdade que você não faz tudo direito, provavelmente você vai conseguir desenvolver uma habilidade de ver no seu dia a dia as coisas que você faz bem. E isso é um exercício que faz bem para qualquer ser humano. Você aprender a reconhecer aquilo que você faz bem e aquilo que você gosta em você, aquilo que você se sente seguro sobre você e reconhece, valoriza, porque é exatamente esse o aparato, o recurso, as ferramentas que você vai ter para se defender de você mesmo quando você estiver se metendo pau
com você mesmo dentro da sua cabeça. Muita loucura, né? Mas ser humano é isso. Ser humano é a gente conseguir controlar e ser minimamente amigável, ou pelo menos tentar ficar do nosso lado, principalmente nas situações que a gente mais precisa. Então a gente pode aprender mais, a gente pode aprender formas mais realistas e mais maduras de interpretar as frustrações e os erros que acontecem. Existe essa realidade compartilhada em que não tem como a gente não lidar com erros e não lidar com frustração. Isso é da condição humana na Terra. Se você estiver, enquanto você estiver vivo ou viva, você vai se frustrar. E aí, o que eu imagino que pode ser uma boa ideia aí para todo mundo que está me ouvindo? É a gente aprender como lidar melhor com essas frustrações. Porque as frustrações vão acontecer, os erros vão acontecer de jeitos que a gente nem imagina. Mas se eu questiono as minhas crenças sobre mim mesmo e amadureço a minha leitura da realidade, eu posso confiar que eu vou conseguir lidar com essa situação, lidar com qualquer situação que aconteça, mesmo que eu fique nervosa, mesmo que eu não tenha a resposta na hora, eu tenho essa confiança de que eu vou estar do meu lado. Por quê? Porque mesmo que eu tenha uma explosão emocional, eu sei que eu vou conseguir cuidar de mim, que eu vou conseguir me dar um tempo, me afastar um pouco, me fazer verbalizar ou escrever ou traduzir de alguma forma isso que eu estou sentindo para de fato lidar com a frustração. E aí acho que já linka um pouco com a ideia no começo, que é isso, cara. Lidar com a frustração é uma merda. Não adianta a gente querer que tudo dê certo o tempo todo e que a gente esteja sempre satisfeito. Você já parou para imaginar o tamanho da loucura que é a gente achar que a realidade tem que acontecer do jeito que a gente está imaginando dentro da nossa cabeça? Isso é a maior ilusão que eu acho que o ser humano já criou para viver no planeta Terra, porque quais são as chances, tá ligado? É isso que eu fico pensando, tipo, mano, quais são as chances da realidade realmente se desdobrar do jeito que você tá imaginando? E, tipo, pra quê, tá ligado? Sendo que existem outras 1 bilhão de possibilidades. E aí você vai se frustrar quando a realidade não tá sendo do jeito que você quer? Você vai viver a vida inteira frustrado, então, porque é isso. Quais são as chances, cara? De tudo ser do jeito que você quer sempre? Você tá sendo um pouco, né? Talvez muito pretensioso, porque a vida real não é assim. A vida real tá cheia de erro, tá cheio de gente errando o tempo todo, por querer, sem querer, frustração para tudo quanto é lado, de tudo quanto é tipo diferente que você puder imaginar. E o que resta? Resta a gente saber conversar bem com a gente mesmo dentro da nossa cabeça. Resta a gente fazer uma leitura da realidade que nos ajude a evoluir. Tipo, puta, tal parada, cara, acabou com o meu dia. Nossa, tal coisa, não tô pra mais ninguém. Me esquece. Esse já é um sinal de algo que provavelmente, se acontecer a mesma coisa em outras circunstâncias ou em outro momento, vai acabar com o teu dia do mesmo jeito. Então, assim, que a nossa passagem na Terra possa também nos proporcionar situações em que a gente consiga lidar melhor com as coisas. Porque é desgastante sempre lidar mal. Lidar mal? Tá certo isso? É desgastante a gente ficar frustrado o tempo todo com as coisas não sendo do jeito que a gente quer. O ser humano é muito pretensioso, cara. E disso eu não tenho dúvida.
O que que eu acredito hoje sobre os erros, principalmente? Eu quero aproveitar o gancho e indicar um livro muito bom, que o título é O Jeito Certo de Errar. Ele é um livro, assim, mais técnico, para metodologia mais voltada de trabalho mesmo, e vários exemplos mais para o corporativo, mas tem também muito de psicologia. É um livro também que complementou muito a minha visão, de como desenvolver raciocínios que me ajudem a lidar melhor com os erros, no sentido de lidar de forma mais realista e madura. Eu acredito, a visão que eu tenho hoje é que não tem como eu garantir que qualquer coisa que eu faça na minha vida vai dar certo. E que eu não vou errar nunca. Isso é uma visão irreal da realidade, é uma leitura irreal da realidade. Então, quando eu cometo erros, hoje em dia, né, nessa parte da minha jornada, eu tenho muitas vezes essa resposta de frustração, geralmente mais violenta, alguma coisa assim mais explosiva, mas o mecanismo que eu acho que eu fortaleci ao longo da minha jornada de autoconhecimento é justamente essa possibilidade, esse recurso de perceber que eu estou me tratando mal ou de perceber que eu estou reagindo mal a alguma coisa, que é a habilidade da autoconsciência, que é isso que eu falo que a gente tem que se perceber, a gente tem que pensar no que a gente está pensando. O ser humano é o único ser vivo que tem essa habilidade de pensar sobre o que está pensando. Então, desenvolver isso é fundamental para lidar com as frustrações e um dos recursos fundamentais que eu tenho hoje para me ajudar a lidar com aquilo que eu estou pensando sobre mim mesma, ou sobre o problema, ou sobre os outros, sobre o mundo que é injusto, porque ai, o meu dia não dá nada certo. Sabe assim, é esse tipo de coisa que mais atrapalha do que ajuda. Sabe, quando você vai ver, podia ter dado errado um outro zilhão de coisas naquele mesmo dia. E deu certo, e você falou que deu tudo errado nesse dia. Mas teve um monte de coisa que deu certo que você jogou na casa do caralho porque não interessa. Sabe assim, a gente não se ajuda, tá ligado? A gente tem que aprender a se ajudar, cara. E desenvolver um bom diálogo interno é aprender a se ajudar. E aí é isso, essa é a minha principal ferramenta para conseguir me ajudar a sair de situações de frustração, ciclos de estresse. Eu não acredito que qualquer coisa que o ser humano se envolva possa ser perfeita, por mais bem pensado que seja, por mais testado, por mais qualquer porra que seja. Se tem ser humano envolvido, vai ter erro e vai ter frustração, tá ligado? Vai ser foda. Mas é isso, eu quero aprender a lidar melhor com os seres humanos, que sou eu também. Eu também quero aprender a lidar melhor com a forma como eu me frustro, tá ligado? Com a forma como as coisas ficam catastróficas sem necessidade nenhuma, que é algo também da condição humana. Então, assim, a gente pode se dar essa chance, a gente consegue lidar melhor com as coisas, mas é isso, não é da noite para o dia, a gente ainda vai lidar mal com 1 milhão de coisas, mas, cara, eu sinto assim que esse pouquinho que parece que a gente caminha, de lidar um pouco melhor com as coisas, é um alívio tão grande, tá ligado? De você, tipo, cara, alguma coisa que você acreditava antes sobre você mesmo, mas que você já amadureceu outra ideia sobre você mesmo e você sabe que aquilo ali não é mais verdadeiro. Então você não precisa nem dar atenção, ou no mínimo, no máximo, sei lá, acolher esse pensamento e reafirmar aquilo que você acredita hoje sobre o que você é, sobre o que você merece, sobre o que você veio para fazer no mundo.
pensamentos absolutos sobre nós mesmos dificilmente são uma leitura real da realidade. Como, por exemplo, eu não faço nada direito, isso aqui está sempre errado, tudo deu errado hoje, tudo sempre. Coisas, ideias absolutas geralmente são respostas que estão colocando em evidência alguma necessidade não atendida emocional, uma necessidade emocional não atendida. Aí ficou melhor, né? Então, a gente tem que se perceber, a gente tem que querer também viver uma vida mais tranquila e também não levar tudo tão a sério, tá ligado? Mano, daqui, sei lá, 80 anos vai acabar toda a tua vida, provavelmente, né? Se a gente, todo mundo não virar ciborgue. Mas sabe, a gente é um nada na história do universo. E tudo que a gente faz de catástrofe na nossa cabeça, porque a gente cometeu um erro, porque as coisas não estão sendo do jeito que a gente imagina, muito, assim, não acontece. A maioria das coisas não acontece. E aí a gente perde tempo, a gente perde energia. E a gente pode redirecionar o nosso tempo e a nossa energia para a gente mesmo, para a gente querer evoluir e lidar melhor com as coisas. E aí esse é um trabalho individual, mas é de todos nós, seres humanos. Bom, acho que a ideia é essa por hoje. Acho não, né? É essa a ideia por hoje. Vamos lá, 40 minutos. Tô gostando desse formato que dá para dar uma ideia legal. Sem mais delongas, espero vocês no próximo episódio. Quero mandar um abraço para os meus 17 seguidores do Spotify. Ai, eu tô muito chique. Eu tô muito streamer. Obrigada, pessoal. Espero que tenha pegado alguma ideia aí que seja legal para você. Próximo assunto, só Deus sabe, só as deusas sabem. Obrigada por compartilhar o seu tempo comigo e até a próxima. É nóis! Vamos tirar o troço aqui? 4h22. Tchau!